Jesus ressuscitou. Todos juntos? Jesus ressuscitou. Amém. Que culto extraordinário esse, né? Maravilhoso. Louvamos a Deus por este momento tão precioso e somos muito gratos também aos amados irmãos que trabalharam muito para a realização deste culto. Mas logo mais temos a cantata do coral da nossa igreja, do pessoal da música da nossa igreja, com uma linda cantata de Páscoa, e ninguém pode perder, mas logo mais será às 19 horas. Vamos ler a palavra de Deus, que está em Mateus 28, versículos de 1 a 10. Convido os irmãos a ficarem de pé para ler a palavra do Senhor. Convido também os irmãos que estão online, estão em casa. Nós temos algumas pessoas no exterior que estão nos acompanhando também neste culto. Abra sua Bíblia, leia a Bíblia. Vamos ler a palavra de Deus. Mateus 28, versículos de 1 a 10, diz assim: Depois do sábado, no domingo pela manhã bem cedo, quando um novo dia estava nascendo, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E de repente houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu dos céus, rolou a pedra da entrada e se sentou sobre ela. O rosto dele brilhava como um relâmpago, e a roupa dele era branca como a neve. Quando viram o anjo, os guardas tremeram de medo, desmaiaram e ficaram como mortos. Então o anjo falou às mulheres: Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado, porém ele não está aqui. Ressuscitou, tal como havia dito. Entrem e vejam onde o seu corpo estava deitado. Agora, vão depressa e contem aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai para a Galileia a fim de encontrar todos lá. Era isto que eu tinha a dizer para vocês. As mulheres correram do túmulo muito assustadas, mas também cheias de alegria, cheias de alegria, e foram depressa procurar os discípulos para dar o recado do anjo a respeito de Jesus. Quando elas estavam correndo, de repente apareceu Jesus na frente delas. Que a paz esteja com vocês, disse ele. Elas caíram no chão diante dele, abraçando seus pés e o adoraram. Então Jesus disse a elas: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam imediatamente para a Galileia, para se encontrar comigo lá. Amém. Queira sentar-se, irmãos. A ressurreição de Jesus foi o maior marco da história da humanidade. Nunca houve ressurreição. Nunca houve. Cerca de 1000 homens foram pregados na cruz do Império Romano, condenados. Ninguém ressuscitou. De repente, vem um homem chamado Jesus, morre na sexta-feira, é sepultado, no domingo de madrugada não está mais na sepultura, ressuscitou. Geralmente nas biografias fala-se muito pouco sobre a morte da pessoa biografada. John Hay escreveu a biografia de Abraham Lincoln com 5.000 páginas. Somente 25 páginas falam sobre a morte de Abraham Lincoln. Nas 4 biografias de Jesus,
encontramos o seguinte sobre as 24 horas, suas últimas 24 horas de vida. Mateus gasta 1/3 do seu livro falando sobre a morte de Jesus. Marcos também gasta 1/3 do seu livro falando sobre a morte de Jesus. Lucas gasta 1/4 do seu livro falando sobre a morte de Jesus. João gasta a metade do livro falando sobre a morte de Jesus. A morte de Jesus estava nos planos de Deus para a salvação daqueles que haveriam de crer nele. Jesus morreu, mas ressuscitou, está vivo aqui e em todo o mundo, em todo lugar. Os servos de Jesus comemoram hoje a ressurreição dele. Ele disse no texto que acabamos de ler: vão dizer aos meus irmãos para se encontrarem comigo na Galileia. Se você já aceitou Jesus, você é irmão de Jesus. As mulheres foram ao sepulcro bem cedo, levando aromas que haviam preparado para colocar no corpo de Jesus. Encontraram a pedra removida, o túmulo vazio, e o anjo servindo de porteiro para dar as devidas explicações. Um ateu resolveu ler a Bíblia para escrever contra a ressurreição. Ele se converteu e escreveu o livro Quem Tirou a Pedra? Quem tirou a pedra? Esse escritor, que examinou muito a questão da ressurreição, ele disse que a pedra não rolou. A pedra levantou-se e foi colocada em outro lugar. Há fatos extraordinários, magníficos sobre a ressurreição de Jesus. Houve um terremoto na hora da ressurreição. O corpo do Filho de Deus não podia permanecer no túmulo. Uma jornalista disse que o maior acontecimento da história da humanidade foi a morte de Jesus. Mas ela errou. O maior acontecimento é a ressurreição. Jesus levantar-se dentre os mortos. Quando Jesus foi ressuscitado, a roupa que estava enrolada nele ficou vazia. O seu corpo passou pelas tramas do tecido, passou pela pedra. Não foi necessário tirar a pedra para Jesus sair. Jesus passou com pedra e tudo. A pedra teve de sair para que houvesse testemunho de que ele não estava mais naquela sepultura. Quais os resultados? O que provocou na humanidade a ressurreição de Jesus? Primeiro, a criação da igreja. A criação da igreja. O surgimento rápido da igreja após a ressurreição foi um marco histórico. A igreja começou a crescer em Jerusalém, na mesma cidade onde Jesus foi crucificado. A igreja não poderia ter sobrevivido uma semana num ambiente hostil se Jesus não tivesse levantado dentre os mortos. A ressurreição do fundador da igreja começou a ser pregada imediatamente a poucos metros do túmulo onde ele foi depositado. Como resultado do primeiro sermão que Pedro pregou, houve quase 3.000 conversões. Poucos dias depois, em Atos 4, versículo 4, esse número já estava a quase 5.000. É interessante que Pedro não fez apelo. Quem quer aceitar poderia ter se convertido se Jesus não tivesse se levantado dentre os mortos. A existência da igreja está intimamente ligada à ressurreição do
Senhor Jesus. A igreja cresceu por causa da ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo esteve 1 ano e meio na cidade de Éfeso. 1 ano e meio. Ficou pouco tempo lá. O evangelho cresceu tanto que os historiadores dizem que mexeu com a economia da cidade. As fábricas de imagens fecharam, faliram. Em 63 depois de Cristo, a cidade de Éfeso tinha cerca de 60 mil crentes. A população cristã de Éfeso chegou a aproximadamente 100 mil crentes, metade da população da cidade. No ano 112 depois de Cristo, o historiador Plínio escreveu uma carta ao imperador Trajano, onde diz o seguinte sobre Éfeso: os templos pagãos estão quase totalmente abandonados, e os cristãos são uma multidão por toda parte, por causa da ressurreição de Jesus. A maior cruzada de Billy Graham no século passado foi na África do Sul. Foi numa ilha. 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas naquela ilha para ouvir a pregação do Evangelho por Billy Graham. Eram cornetas de alto-falante espalhadas na ilha toda. Os coreanos armaram suas barracas, passaram a semana ali. Eles levaram arroz, pegavam peixe, comiam, acamparam lá. De muitos lugares não dava para ver o palanque, não dava para ver o pregador. As pessoas estavam ali reunidas por causa da ressurreição de Jesus. Por causa da ressurreição de Jesus, passamos a ter o culto aos domingos. Os judeus se reuniam aos sábados. Aos sábados. No sábado não houve nada, Jesus estava sepultado. No domingo, dia de trabalho, lá em Israel, Jesus ressuscitou. Pronto. Começou então o povo a fazer cultos aos domingos. Houve um culto maravilhoso lá, onde Jesus estava sepultado, porque Jesus estava lá. Marcou o culto para a Galileia, na noite daquele dia, só presencial, não tinha nada de online, só presencial. No domingo seguinte teve outro culto à noite, e a igreja não sabia mais se reunir dia de sábado. A reunião passou a ser no dia de domingo. A decisão de mudar o dia de culto do sábado judeu para o domingo cristão é uma das decisões mais significativas. Jamais o grupo tomaria essa decisão se não tivesse absoluta convicção de que Jesus Cristo estava ressuscitado. No ano 107 depois de Cristo, Irineu escreveu o seguinte: todo amigo de Cristo observe o dia do Senhor como uma festa, dia da ressurreição, o principal de todos os dias. Clemente de Alexandria, em 168 depois de Cristo, escreveu: os antigos sábados têm chegado a ser nada mais que um dia de trabalho. O cristão guarda o domingo, o dia do Senhor. Outro acontecimento extraordinário depois da ressurreição foi o batismo. O batismo por imersão. O batismo dos crentes vem desde o princípio do cristianismo. Toda pessoa que realmente rompeu com o pecado tem desejo de se batizar. É um testemunho público do novo crente no Senhor Jesus. Quando ela é mergulhada, quer dizer que morreu para o mundo, morreu para o pecado, e quando ela é levantada da água, quer dizer que ela ressuscitou
para uma nova vida. A ordenança do batismo encontra seu significado em Jesus Cristo, que ressuscitou e está vivo. Romanos 6, versículo 4 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Outro acontecimento por causa da ressurreição é a prática da ceia do Senhor. Outra ordenança, além do batismo. O pão representa o corpo de Jesus. Não é o corpo de Jesus, mas representa o corpo de Jesus. O suco de uva que usamos na ceia representa o sangue de Jesus. O crente só pode participar da ceia com alegria se reconhecer que o fundador da igreja está realmente vivo. Jesus morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Foi sepultado, mas ao terceiro dia levantou-se dentre os mortos e está vivo. A Bíblia, a mensagem em Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 18 diz: quando olhamos para o Filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o Filho e vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele, e nele encontra propósito. Ele estava lá, antes que tudo viesse à existência, e ele tudo mantém até o presente momento. E no que diz respeito à igreja, ele a organiza, a mantém unida, assim como a cabeça dirige o corpo. Por causa da ressurreição de Jesus, muitas vidas foram transformadas. Houve transformação na visão da igreja. Houve transformação na vida dos membros da igreja lá em Jerusalém. Outro fato relacionado com a ressurreição é o fenômeno de vidas transformadas, o que impulsionava os crentes primitivos a saírem por toda parte é o fato de Jesus estar ressuscitado. Eles não recebiam recompensas visíveis, não eram prestígios, diplomas, homenagens, riqueza, estado social mais elevado. As recompensas que esses crentes leais a Jesus receberam foram açoites, apedrejamentos, colocados entre leões, torturados, crucificados. Tudo isso tinha o objetivo de fazer o crente orar e pregar mais e mais a mensagem da ressurreição. Os crentes primitivos arriscavam suas vidas, porque tinham confiança na mensagem que anunciavam. Os crentes do primeiro século não tinham a menor dúvida que Jesus Cristo estava vivo entre eles. Houve também vidas transformadas na família de Jesus. Jesus, lá na casa dos seus pais terrenos, era uma vergonha para os seus irmãos. Ele dizia que era filho de Deus, e os seus irmãos achavam que ele estava falando bobagem, mas na verdade ele era o filho de Deus. Os próprios irmãos de Jesus que não criam nele, a sua família não gostava de ouvi-lo dizer: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para a família de Jesus, sua morte na cruz foi uma vergonha. O que aconteceu para dentro de poucos dias, Tiago, irmão de Jesus, ser o pastor da primeira igreja evangélica do mundo? A melhor explicação está em 1 Coríntios 15, versículo 7, onde diz: primeiro apareceu a Tiago. Depois de ressuscitado,
A primeira coisa que Jesus fez foi aparecer ao seu irmão. Crentes medrosos foram transformados. Quando Jesus foi capturado no jardim, todos o abandonaram. Durante o julgamento, Pedro o negou 3 vezes. Depois da crucificação de Jesus, os discípulos se esconderam amedrontados, com medo de serem presos. O que aconteceu? Pedro foi preso por sua persistência em pregar que Jesus estava ressuscitado. Mais tarde, foi crucificado. Pedro foi crucificado, diz a tradição, de cabeça para baixo. O que aconteceu com Pedro? A melhor explicação é 1 Coríntios 15. Ele apareceu a Pedro. Um judeu fanático foi transformado. Paulo, um judeu fanático, perseguidor dos crentes. Ele tinha autoridade para prender os crentes. A Bíblia diz que ele assolava as igrejas. Em Atos 8:3, Saulo mostrou-se muito cruel, devastando a igreja, invadindo casas, levando homens e mulheres para a cadeia. O que aconteceu com esse Paulo, com esse Saulo de Tarso? Ele se converteu. Ele não podia imaginar que era verdade. Ele caiu na estrada de Damasco por causa daquele clarão tão forte. E ele perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? O professor Robert Grant disse: a origem do cristianismo é quase incompreensível, a menos que Jesus tenha ressuscitado. Um crente em Jesus Cristo hoje pode ter absoluta confiança, a mesma confiança que aqueles primeiros crentes tiveram. A Bíblia, a mensagem em Colossenses 1,18 diz: ele estava liderando a parada da ressurreição. Foi o primeiro a ser ressuscitado. Em João 1,14 diz: Jesus veio habitar na nossa vizinhança. Ele veio viver conosco. Em Apocalipse 20, versículo 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, são sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles os 1000 anos. Toda pessoa que recebe Jesus como Salvador faz parte dessa primeira ressurreição. Em Gênesis 1:26 diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Sabemos que essa imagem foi desfigurada por causa do pecado. Mas quando a pessoa aceita Jesus, essa imagem é refeita, é transformada. Em Efésios, o apóstolo Paulo disse que nós somos feitura de Deus. Essa palavra feitura, no Novo Testamento grego, quer dizer obra de arte. O irmão, a irmã, é uma obra de arte, feita pelas mãos do Senhor nosso Deus. O crente hoje pode experimentar o poder de Jesus na sua vida. Pode saber que seus pecados foram perdoados. O diabo está sempre lembrando a você os seus pecados que já foram perdoados. Mas você pode dizer ao diabo: Jesus já perdoou. Pode estar seguro da vida eterna e de morar eternamente com Jesus no céu. Hoje você pode ser livre de uma vida vazia e sem sentido, ser transformado numa nova criatura pelo poder da ressurreição de Jesus. O crente que vive com Cristo ressuscitado pode gozar paz mental. A ansiedade
acaba. Há pessoas que têm de estar sempre ocupadas para esquecer os conflitos mentais. Basta reconhecer a presença de Jesus em sua vida. Você pode ter o mau gênio controlado. O mau gênio não é cultural. O mau gênio faz parte da natureza caída. O domínio próprio é fruto do Espírito Santo. O mau gênio some da vida daquela pessoa que é dirigida pelo Espírito do Senhor nosso Deus. A conversão é o que Henri Scougal escreveu em 1670. A conversão é a vida de Deus na alma do homem. A vida de Deus na alma do homem. Crendo em Jesus, você pode amar. O crente que vive com Cristo ressuscitado tem amor no coração. George McDowell tinha o pai alcoólatra, mas o pai falou com ele: eu creio em Cristo, pelo poder que Ele operou na sua vida. Se Jesus operou esse milagre tão grande na sua vida, eu quero esse Jesus para mim também. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o viver de Jesus neste mundo, é o que movimenta a vida dos crentes, é o que movimenta a igreja. O que você pode fazer? Você pode continuar do jeito que está. Mas você pode pedir a Jesus ressuscitado para mudar a sua vida. Não o que você deseja, mas o que Ele deseja mudar. Você pode ser um crente alegre, cheio de alegria, cheio de paz. O Novo Testamento é o livro mais alegre do mundo. O Novo Testamento começa com os anjos cantando louvores a Deus pelo nascimento de Jesus. E termina lá em Apocalipse, aclamando Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diz a palavra de Deus ainda, em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Creia, meu irmão, em Jesus. Viva o Cristo ressuscitado na sua vida. Deus nos abençoe. Amém.